O futebol da Bahia está muito atrasado com relação a isso. Vamos dizer que o Vitória suba para 2013 na primeira divisão. Vai ficar Bahia e Vitória na primeira. Ninguém na segunda, ninguém na terceira. E na quarta, clubes que vão disputar da Bahia sem nenhum ânimo, sem nenhuma preparação. Você veja que o ano passado, o campeão do estado, Bahia de Feira, foi disputar a quarta divisão, que é a série D, e não passou da primeira fase. Está precisando que clubes da Bahia, que não Bahia e Vitória, que já cumprem o seu papel e são muito cobrados, mas os outros se fortaleçam. O futebol da Bahia não vai crescer se não tiver representante na segunda e terceira divisão, que são já divisões, não a D, a quarta não, são times transitórios. Resta ao futebol da Bahia isso. O futebol da Bahia tem que trabalhar para ter representantes em todas as séries do futebol da Bahia, para ter calendário e, portanto, ter equipes e ser competitivas para confrontar com Bahia e Vitória. Hoje o futebol baiano se resume a Bahia e Vitória. E o maior exemplo disso é que quando os nossos clubes do interior disputam a Série D, eles são eliminados na primeira fase. Houve uma época, e mais precisamente na década de 60, que começava-se o Campeonato Baiano e nós não sabíamos quem seria campeão. Eu me recordo que em 65 a final foi Vitória e Botafogo, em 66 foi Vitória e Leônico, 65 Vitória ganhou, e 66 o Leônico ganhou, em 67 a final foi Bahia e Galícia, o Bahia ganhou com a ajuda da arbitragem, em 68 foi Galícia e Fluminense, o público de mais de 25 mil pagantes na Fonte Nova, em 69 foi Galícia, o Fluminense e Bahia, em 70 Bahia e Itabuna, então eram vários clubes que brigavam pelos títulos. Na verdade, quem brigava realmente era Bahia, Vitória, Fluminense, Botafogo, Ipiranga e Galícia. E em outra oportunidade apareceu o Leônico, outra oportunidade apareceu o Itabuna. Mas, sem dúvida, nós temos um futebol muito mais forte e muito mais organizado. E os estádios viviam cheios, independente de termos Bahia ou Vitória nas suas disputas. Na década de 70, onde eu pude acompanhar com mais ímpeto, eu observava rodadas na Fonte Nova, com 60 mil, 70 mil pagantes, com os 4 clubes da capital, Bahia, Vitória, Galícia e Ipiranga. E nós observávamos as torcidas de Galícia. O Galícia ficava no fundo do gol, na parte de baixo da Fonte Nova, o Ipiranga ficava com o Y, do lado da geral, na arquibancada de baixo. E essas 4 torcidas saíam juntas, sem nenhuma briga, sem nenhuma confusão. Hoje, realmente, se tivermos uma rodada dupla com esses 4 clubes da Fonte Nova um dia, só vamos ter torcidas de Bahia e Vitória. Isso realmente mudou e enfraqueceu o nosso futebol, porque o futebol ficou resumido apenas aos nossos 2 clubes. Com nostalgia mesmo, viu? Porque foi quando eu comecei, inclusive, a acompanhar. Eu vi nessa década o Fluminense de Feira ser campeão, o Vitória, o Fluminense 2 vezes, o Vitória 2 vezes, o Leônico, vi o Galícia, vi o Fluminense, já falei. Então, é claro que se o futebol tem muitos vencedores, ele se torna mais forte, né? Então, naquela época foi uma década atípica, porque o futebol da Bahia sofreu com alguns problemas entre imprensa e, no caso, o Vitória, o presidente do Vitória, levou algum tempo sem imprensa cobrir os eventos. Foi uma década diferente. Se você vier daí para frente, você vai ver que foi uma década completamente diferente, vários vencedores e coisa que você não vê hoje. Você vê hoje Bahia e Vitória muito distante dos demais. Ocasionalmente surge um vencedor que não seja dessa dupla. Mas naquela época o futebol era mais amador. Então os clubes tinham melhores condições de se aproximar dos grandes, porque os orçamentos não eram muito grandes um para o outro. Hoje são muito diferentes, né? Hoje Bahia e Vitória têm um orçamento que os outros clubes do estado da Bahia não tem nem como acompanhar, não tem como chegar perto, tem que ver de binóculo ao contrário, de longe assim, porque a diferença de orçamento faz os times serem melhores, mais competitivos, melhor qualidade e vira competição de carta marcada, ou seja, dá um ou outro, tal, como é o Campeonato Brasileiro hoje.
acredito que a centralização na dupla Bavia atrapalha um pouco. Clubes como Ipiranga, Galícia, Botafogo, daqui de Salvador, tem o Fluminense de Feira, um clube tradicional também do estado. Então falta não só um apoio também da Federação Baiana, acredito também que falta organização aos clubes do interior. E a Bahia precisa se mobilizar enquanto a isso, porque quando a gente avalia que a Bahia é um estado apaixonado por futebol, não deve nada, a gente percebe que Salvador é a terceira capital do país. Então você só tem 2 clubes grandes. No passado você tinha Ipiranga, Galícia, Vitória, Bahia, tinha tantos, e por que isso morreu? Eu acredito que falta uma organização dos clubes, o poder público também pode ajudar nisso. Então é uma série de fatores. E a questão de Pituaçu, o Bahia indo para Fonte Nova, Pituaçu não pode virar um elefante branco, né? Até porque é o governo estadual que gera o estádio, precisa atrair shows, precisa se mobilizar aí para não ficar um estádio parado sem utilidade. Olha, o que fazer para crescer? Primeiro, melhorar o futebol do interior, logo de cara. Segundo, uma cidade como Feira de Santana tinha que ter uma força, um Fluminense disputando a Série A do brasileiro, com a pujança de Feira de Santana. Nós observamos cidades como Campinas com um time na Série A. Você observa cidades como Florianópolis com um time na Série A. Florianópolis é uma cidade bem menor do que Feira de Santana e menos poder econômico. Então tem que se organizar a Feira de Santana para botar o Fluminense forte, como era forte. Acho que a questão dos clubes da capital tem uma boa notícia, lógico. O Ipiranga é um clube que está se organizando, não subiu ainda, mas quando subir vai vir com uma estrutura muito boa. O Botafogo Esporte Clube, que subiu, vai disputar a Série A do Bahia no ano que vem na capital, é mais um clube da capital. Então, temos boas perspectivas. Agora, tem que se fazer um trabalho forte, um trabalho entre o governo do estado, prefeituras, Federação Baiana. Não é da noite para o dia, vai demorar um tempo, mas podemos sim melhorar esse futebol. E como Santa Catarina, que tem 5 clubes que disputam o título: Joinville, Criciúma, Avaí, Figueirense, Chapecoense. Quem sabe, daqui a uns 5, 6 anos, 10 anos, podemos ter 5 clubes disputando o título baiano. 6 clubes. E quem sabe dividir isso em Série A, Série B, Série C. Vamos torcer para que o futebol da Bahia realmente cresça. Pituaçu vai estar aí para isso. Salvador hoje tem 3 milhões de habitantes, né? E Salvador precisa de mais clubes sediados em Salvador. Cabe muito mais do que Bahia e Vitória. Uma cidade com 3 milhões de habitantes precisa ter no mínimo mais 2 clubes em Salvador, isso como consequência do mercado de trabalho, tá? Jogadores que às vezes não têm oportunidade no Bahia e Vitória. Como toda avaliação ela tem equívocos, muitos jovens que vão a Bahia e Vitória e não têm um tempo suficiente de mostrar o seu talento, são liberados. Como não tem outra opção aqui, vão para outros estados. Com a presença de mais 2 clubes, o Botafogo chegando, quem sabe para o ano Ipiranga, Galícia, então esses jovens teriam outras alternativas até com menos equívoco, com mais tempo de se avaliar. E não tenha dúvida, o mercado do trabalho cabe aqui no mínimo mais 2 clubes, além de Bahia e Vitória em Salvador. Tem um livro de Foé, você deve conhecer, o futebol, Como o Futebol Explica o Mundo. Eu acho que se a gente for aplicar essa lógica de Foé, a gente pode pensar um pouquinho por que a Bahia é assim, não é? A Bahia se isolou muito política e culturalmente por conta de se isolou mesmo, virou uma ilha política, cultural e eu acho que esportiva também. Isso deve ter favorecido essa que você está identificando como um certo atraso aqui da área esportiva. É um caso para estudo, André. Eu não saberia concluir com você aqui ou dar uma resposta pronta. Eu poderia no máximo problematizar junto com você mais um pouquinho, porque é muito difícil. Mas só para botar um pouco mais de lenha na fogueira, nós não temos aqui uma piscina olímpica, né? Tipo, temos ginásio.